eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para nós apresentarmos a nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que consiste em nós apresentarmos aqui algumas respostas que os irmãos enviam através de vídeos para facilitar o entendimento da Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos passar aqui o assunto, antecipando algumas informações que servirão naturalmente para o bom aprendizado e assimilação do assunto daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Muito bem, vamos então ao nosso assunto que está ainda sobre o tema o preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos ainda baseados no livro de Apocalipse, estudando o livro de Apocalipse, e dessa vez os capítulos 2 e 3, além de Lucas, capítulo 15, verso 21. Vamos então à nossa primeira pergunta da Escola Bíblica. Ela diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 25, qual a relação profética que está inserida na carta com relação ao arrebatamento da igreja? Essa resposta nós obteremos lá do Canadá, e quem vai responder é a nossa irmã Kizzy Lima, é do grupo de senhoras da nossa igreja em Ottawa, capital lá do Canadá. Vamos então ouvir a irmã Kizzy. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1, a relação profética com o arrebatamento da igreja está caracterizada no versículo 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Esse foi um conselho da parte do Senhor para os fiéis que retivessem aquilo que eles haviam recebido da parte do Senhor, que foi a salvação, a fé, a palavra revelada e os benefícios da operação do Espírito Santo na vida de cada um. Nós sabemos que é o Espírito Santo que tem conduzido as nossas vidas para esse dia e precisamos estar com as nossas candeias cheias do óleo extra, para que nós possamos terminar essa trajetória com o Senhor. Gostaria de lembrar também que ao longo dos anos, o Senhor fez promessas para as igrejas e para aqueles que retivessem em seus corações aquilo que eles haviam recebido. Então, na igreja de Éfeso, a promessa foi a árvore da vida, na igreja de Esmirna, a coroa da vida e a ausência da segunda morte, na igreja de Pérgamo, o maná escondido e a pedra branca e um novo nome, e em Tiatira, a autoridade entre as nações e a estrela da manhã. A paz do Senhor. Amém, irmã Kizzy. Realmente, essa foi a recomendação do Senhor, né? Essa relação profética está exatamente no fato de que tudo aquilo que o Senhor recomendou ali à igreja, para que ela retivesse, né? O que tendes, retende até que eu venha. Era a promessa do Senhor, que ainda está de pé até os dias de hoje. Não foi somente ali para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, mas também principalmente para a igreja num todo, né? Ali foi uma recomendação especificamente para Tiatira, mas que nós ainda temos conosco essa recomendação da parte do Senhor, reter aquilo que temos, porque temos a salvação, temos a fé, temos a palavra e temos os benefícios da operação do Espírito Santo. Muito obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Jesus. Muito bem, vamos à nossa segunda pergunta agora. E a nossa segunda pergunta, ela agora vai ser dividida em várias respostas, porque ela está relacionada à operação dos 7 Espíritos do Senhor ao longo da existência da igreja. E vamos então à letra A, que a pergunta é a seguinte, quando diz assim a pergunta, lendo Apocalipse capítulo 2, dos versos 18 a 29, ou seja, toda a carta a Tiatira. Identifique as 7 operações do Espírito do Senhor na igreja de Tiatira. E a recomendação é citar o verso. Vamos então à letra A, que fala do Espírito do Senhor. Onde está a operação do Espírito do Senhor na igreja de Tiatira? E quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã Maribel, a irmã Maribel Hirsch. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja de Bernardo de Irigoyen, lá na Argentina. Maribel, muito bem-vinda. A resposta agora está com você. A paz do Senhor. En respuesta a la pregunta número 2, letra A, el Espíritu del Señor lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, que dice así: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. La paz del Señor Jesús, hermanos. Amém, muito bom, muito boa colocação da sua resposta, Maribel. Realmente, nós vamos ver ali aquele que é o Filho de Deus, né? Que tem os olhos como chama de fogo, aquele que conhece todas as coisas, né?
e os pés semelhantes ao latão reluzente. Está ali exatamente a operação global do Espírito Santo, né? No meio da igreja, na figura ali do Senhor Jesus como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Os olhos como chama de fogo, mostrando ali o que é a manifestação do amor de Deus, mas ao mesmo tempo o latão reluzente mostrando que o Senhor é justo e Ele executa o juízo na hora necessária. Muito bem colocado na sua resposta à nossa pergunta. Obrigado pela sua participação, Maribel. Muito bem, irmãos, vamos agora à letra B da mesma pergunta, né? E a letra B é a identificação do Espírito de sabedoria na igreja de Tiatira. E quem vai nos dar essa localização, ou seja, essa identificação, vai ser exatamente lá do estado de Santa Catarina, o Samuel Antônio. O Samuel Antônio é um obreiro nosso, da nossa igreja ali em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Então, Samuel, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, pode falar. Irmãos, a paz do Senhor. Em resposta à pergunta de número 2, letra B, a resposta é o Espírito de sabedoria. Em Apocalipse 2, versículo 20, diz: toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Aqui, irmãos, é a igreja que se afastou da sabedoria, e o Senhor os exorta a voltar à sabedoria e não tolerar as ações de Jezabel. Amém, irmão? A todos a paz do Senhor. Muito bem, agora a sua resposta, Samuel, muito interessante esse aspecto, né? A igreja, quando ela se afasta da sabedoria do Senhor, né? O Senhor sempre exorta a sua igreja a voltar a ser sábia, porque ali estava exatamente a operação de sabedoria do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de sabedoria operando numa igreja para ela saber identificar ali Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então isso era exatamente a sabedoria, ela fazia a diferença entre o que a pessoa dizia ser e na verdade não era. Então era a sabedoria, mostra exatamente quando alguma coisa parece ser verdadeira, mas deixa dúvida, porque ela não era a profetisa, ela se dizia ser, mas ela não era profetisa. Então, para isso, foi preciso da operação do Espírito de sabedoria para a igreja identificar ali essa situação relacionada aos falsos ensinos de Jezabel no período de Tiatira. Muito bem colocado, então, pela sua resposta. Foi muito boa, viu, Samuel? A paz do Senhor a você. Muito bem, irmãos, agora a letra C fala sobre como identificar em Tiatira o espírito de inteligência ou discernimento, que é a mesma coisa, inteligência ou discernimento. E quem vai nos dar essa resposta agora é o Wallace Silva. Ele é diácono da nossa igreja em Pinheiros, lá no norte do estado do Espírito Santo. Wallace, muito bem-vindo. A paz do Senhor, agora é a sua vez. Em resposta à pergunta de número 2, letra C, o espírito de inteligência ou discernimento, nós vamos encontrar no verso 20. Mas tenho contra ti e tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria. O discernimento de Deus está no juízo sobre a falsa doutrina e na advertência contra o engano espiritual representado por Jezabel. A paz do Senhor. Muito bem, Wallace. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele é capaz realmente de mostrar a realidade das coisas, ou seja, o discernimento está exatamente ali no juízo, né? Lá o verso 20 fala de juízo realmente, o juízo que estava sobre uma igreja ou sobre uma estrutura religiosa que pregava falsa doutrina. Então, era ali a advertência da parte do Senhor. E, na verdade, ali nesse verso, tanto o verso 20 quanto o verso 19, vão mostrar como que o Senhor atua no meio da igreja para dar à igreja ali o discernimento. Sabedoria é fazer a diferença entre duas coisas parecidas, para não ser enganado. Discernimento são duas coisas diferentes. Aí você tem, então, a capacidade, o Espírito Santo dá a capacidade para você fazer a escolha entre duas coisas diferentes, discernir entre luz e trevas, entre o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor, entre o que é falsa doutrina e o que é sã doutrina. Muito bem colocado aqui na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, agora a letra D é o espírito de conselho. Levando em conta que o espírito de conselho
é a ênfase da operação do Espírito Santo em Tiatira. Naturalmente, as outras operações do Espírito Santo, como vimos até aqui e veremos a partir daqui, elas também operaram ali, ou aconteceram ali em Tiatira. Mas a ênfase foi o Espírito de conselho. E quem vai nos falar sobre isso é lá de Pernambuco, José Lucas, é diácono da nossa igreja em Toritama, no estado de Pernambuco. José Lucas. Meus irmãos, Pai do Senhor, resposta da nossa letra D, nossa escola bíblica, o Espírito de conselho está no capítulo 2, no versículo 21, onde o Senhor falou àquela igreja que deu-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, e eles não se arrependeram. Então aqui nós identificamos a misericórdia do Senhor no Espírito, de conselho àquela igreja, para que ela se arrependesse. Amém? A paz do Senhor. Amém, José Lucas. Realmente, esse foi o conselho. A palavra é arrependimento. O Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. E a misericórdia do Senhor é exatamente isso, né? Ela está no espírito de conselho para aqueles que necessitam de arrependimento, né? Então, é a palavra ali no versículo 21, muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Assim, irmãos, passamos agora para o Espírito de fortaleza. Vamos identificar agora o Espírito de fortaleza na igreja em Tiatira. E quem vai nos dar essa identificação vai ser o nosso grupo de irmãs, de senhoras, né? Da nossa igreja lá em Brasília, no Distrito Federal. As irmãs vão ali falar uma após a outra, né? E mostrando ali a resposta à pergunta da letra E. 2, letra E. Vamos ouvir então. Vamos responder a pergunta de número 2, letra E, o Espírito de fortaleza. Encontramos a resposta no versículo 19, capítulo 2, que diz assim: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Encontramos também em Apocalipse 2, no verso 25. Mas o que tens, retém até que eu venha. Encontramos também no versículo 26. E ao que vencer, guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A paz do Senhor. Amém, irmãs? Realmente os versos 19, o 25 e o 26 mostram exatamente onde está ali o espírito de fortaleza da igreja, ou seja, a maneira como a igreja foi capaz de reter ali. Tanto é que quando Lutero alcançou ali a verdade, ele achou o tesouro e escondeu numa fortaleza, ou seja, ele guardou consigo. Então, é reter aquilo, né, conforme o texto fala aqui, é aquilo que a gente tem, né, que recebe do Senhor, até que o Senhor venha. E também a questão da vitória, né? O que vencer e guardar até o fim. Então, vencer e guardar era o grande segredo ali no espírito de fortaleza na igreja. A igreja é forte, a igreja vence quando ela retém o que recebeu do Senhor e guarda aquilo no coração. Muito obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Passando agora para a letra F, que é o espírito de conhecimento ou revelação. E aí, nós vamos agora para o estado de Minas Gerais. E a nossa irmã Fabiane Alcântara, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Itabira. Ela deu algumas respostas, mas nós destacamos ali a resposta que ela deu na parte da letra F. Vamos ouvir então a irmã Fabiane Alcântara. Muito bem-vinda, irmã. Paz do Senhor. Na letra F, o espírito de conhecimento ou a revelação. No verso 23, eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O espírito de revelação é evidenciado no conhecimento profundo de Cristo sobre os pensamentos e intenções do coração humano. Amém? A paz do Senhor. Amém, irmã. Realmente a tradução bíblica que a irmã usou, né, que fala sobre aquele que sonda as mentes, né, e os corações. Alguma tradução fala aquele que sonda os rins e os corações, né? Mas isso está relacionado àquilo que o Espírito Santo faz, né? Quando o Espírito de revelação, ou seja, de conhecimento, ele atua no meio da igreja.
Isso para dar à igreja o conhecimento profundo do Senhor Jesus e, inclusive, sobre as intenções da igreja, os pensamentos da igreja, né? Aquilo que está dentro do coração da igreja. Então, é o Espírito de conhecimento e ou revelação. É o momento em que o Espírito Santo revela Jesus e aí, portanto, nesse momento se dá aquilo que o Senhor Jesus fala. Todo mundo, todas as igrejas, elas saberão que eu sou aquele, elas conhecerão que eu sou aquele que sonda os reins e os corações. Muito bem colocado, obrigado pela sua participação. Então vamos agora para a última parte, que é o espírito de temor do Senhor, que é a letra G. Então, onde está, é a pergunta, o espírito de temor do Senhor na carta a Tiatira? Então agora vamos receber essa resposta lá da Bahia. E quem vai nos responder é o nosso querido irmão Patrick Teixeira. Ele é obreiro da nossa igreja em Caetité, lá no estado da Bahia. Patrick, obrigado pela sua vinda mais uma vez para estar conosco. Na pergunta 2, letra D, identificamos a operação do espírito de temor no texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 22, na expressão: e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A igreja se conscientiza plenamente de que o Senhor é todo-poderoso e misericordioso até, mas ela reconhece sobretudo também que o Senhor é justo e juiz sobre todas as más obras, por isso ela teme continuamente. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick. Lembrando que, na verdade, a sua pronúncia saiu aí a letra D, né? Mas, na verdade, a sua resposta foi da letra G. Então, ali na letra G está exatamente aquilo que é a igreja que se conscientiza plenamente que o Senhor é misericordioso. E, em razão disso, ela reconhece também que o Senhor, ele é aquele que executa juízo, né? Juízo sobre as más obras. E por isso, então, é que ela tem o temor do Senhor. Ela sabe, a igreja que tem o temor do Senhor é a igreja que não se mistura com aquilo que é o pecado, né? Não, ela se arrepende, né? O texto diz, aqueles que adulteraram com ela, com a igreja infiel, ou seja, aqueles que se envolveram com ela, que cometeram os mesmos erros dela. Então, a esses virá grande tribulação. Agora, se não se arrependerem de suas más obras, suas obras, né? Então, aqui está exatamente essa condição, porque se arrepender, o Senhor sempre tem o perdão, o Senhor sempre tem a misericórdia. Muito bom a sua colocação. Obrigado, Patrick, mais uma vez pela sua participação. Muito bem, irmãos, agora a terceira pergunta. Nós terminamos a pergunta 2, composta de várias letras, e agora vamos para a pergunta 3, que é para crianças intermediárias e adolescentes. Eu não vou fazer a pergunta agora, porque ela é feita pelas professoras de classe. Vamos primeiro aqui, a primeira resposta, que vai ser lá de Rondônia. A professora vai fazer a pergunta. Lá em Rondônia, a classe de crianças da igreja de Cacoal. Depois, do Rio Grande do Sul, nós vamos ver lá uma adolescente, a Gabriela Faitão, que ela é adolescente da nossa igreja em Erechim, no estado do Rio Grande do Sul. Vamos então continuar agora. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 16, comparando com Lucas, capítulo 15, verso 21, qual foi a bênção recebida pelo filho pródigo após o arrependimento? Quando o filho pródigo se arrependeu, ele ganhou vestes novas, que é a salvação, e também uma aliança com Deus, o sapato, que é a nova caminhada, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta 3 das crianças intermediárias e adolescentes, que diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 16, comparando com Lucas, capítulo 15, verso 21, qual foi a bênção recebida pelo filho pródigo após o arrependimento? A bênção recebida foi que passou a ter o direito de morar na casa do seu pai. A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriela. Realmente foi essa grande bênção do filho pródigo, né? Ele recebeu o direito, né? Recebeu de volta, né? O direito de poder agora morar novamente na casa do pai. Então, realmente, aí está uma resposta muito boa, decorrente do arrependimento, que é um assunto muito ligado à igreja de Tiatira, né? Então, arrepende-te, e, aliás, e também a igreja de Pérgamo. O versículo citado aqui
2,16, que é da igreja de Pérgamo, mas também ligado à igreja de Tiatira. Muito bem. E também o detalhe de que a resposta das nossas crianças de Rondônia acrescentaram um detalhe interessante, né? O filho pródigo se arrependeu, ganhou vestes novas. Olha que maravilha! Trazei-lhe o melhor vestido e vestilho, né? Que é a salvação, muito bem colocado pela primeira criança que se pronunciou. E depois ganhou também uma aliança com Deus. E a terceira criança falando sobre, ganhou também um sapato, ou seja, um calçado novo, porque agora ele tinha uma nova caminhada. Que resposta muito bem dada pelas nossas crianças lá de Rondônia, igreja de Cacoal. Que bênção, glória seja dada ao nome do Senhor. Sim, muito bem, agora nós estamos aqui para dar uma resposta aqui ao vivo, com a presença aqui das nossas adolescentes da igreja de Santa Lúcia, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Eu quero cumprimentar aqui a Aninha. Paz do Senhor, Aninha. A paz. A paz do Senhor, Maria Beatriz. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Tiffany. A paz do Senhor. Muito bem, vamos fazer então a pergunta agora. A pergunta é a seguinte, para crianças intermediárias e adolescentes. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 16, comparando com Lucas capítulo 15, verso 21, qual foi a bênção recebida pelo filho pródigo após o arrependimento? Aninha. O filho pródigo passou a ter o direito de morar na casa do seu pai. Vamos ler agora a palavra. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Lucas capítulo 15, 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Muito bem, muito obrigado. Que bênção, glória a Deus. Vamos continuar. Então vamos agora passar para o nosso próximo assunto, que é a pergunta para a classe de acessibilidade, nosso grupo de acessibilidade. E a pergunta é a mesma, quando diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 16, agora vem, o que aconteceu com o filho pródigo depois que ele se arrependeu? A mesma pergunta, mas numa outra linguagem. E quem vai nos responder vai ser a nossa irmã, a irmã Keila Aquino. Ela é do grupo de senhora da nossa igreja lá do Rio de Janeiro, capital, né? O Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. E ela vai responder através da língua brasileira de sinais, de Libras. A paz do Senhor Jesus a todos. Em resposta à pergunta 4, o filho, ele voltou para casa e teve o direito de morar junto com seu pai. Amém? Muito bem, irmã Keila. É exatamente aí. O filho, então, pôde voltar para a casa do pai e retomar, né, o direito de morar junto com o pai, andar na casa do pai. Muito bem colocado na sua resposta, em língua brasileira de sinais. A sua participação foi muito boa, que Deus a abençoe. Muito bem, irmãos, agora não terminamos, porque nós vamos passar agora para aquela classe que sempre participa da Escola Bíblica Dominical, porque são daquelas crianças de 0 a 3 anos que assimilam o ensino, muitas vezes respondendo às perguntas, outras vezes até participando de outra forma. E nós vamos ver aqui que é a nossa classe de bebês, composta de crianças de 0 a 3 anos de idade, mais irmãs gestantes, né? E o primeiro bebê que vai falar vai ser um que está junto com o papai ali, que é a Esther e o Paulo Márcio. O Paulo Márcio é diácono da nossa igreja em Barra Mansa e ele está ali com a Esther no colo para poder responder a pergunta que foi formulada, também a pergunta formulada para crianças, intermediários e adolescentes. Depois, nós vamos para Moçambique, na África, e lá vamos ver a Alicia, de 3 aninhos de idade, lá na cidade de Maputo, a capital de Moçambique, e a Alice vai estar tocando o violão ali. Você vai ouvir o louvor cantado pela Alicia e glorificando o Senhor. E eu diria até que fiquei maravilhado com a participação da Alicia no nosso grupo de bebês aqui. Vamos então assistir e ouvir para nós entendermos o que é maravilhoso a participação dos nossos bebês na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 3 das crianças, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 16, comparando com Lucas capítulo 15, verso 21, qual foi a bênção recebida pelo filho pródigo após o arrependimento? Qual foi, Esther? O direito
direito de morar na casa do Pai. do Pai. Amém. Da paz E do Senhor Jesus. Muito bem, Alícia, eu acho que você já está pronta para fazer parte do grupo de louvor da igreja em Maputo. Uma igreja que eu conheço, estive lá algumas vezes, e você já vai poder cantar e tocar na igreja de Maputo. Muito bem cantado ali, Maranata, Maranata, Jesus breve virá. E é isso mesmo, Deus abençoe a sua vida, seus pais, né? O irmão Cifuva, também a irmã Natércia, dando uma bênção grande aí ao lar de vocês. E também ficamos felizes com a participação da Esther, o Paulo Márcio. Que maravilha, a Esther já respondendo ali, né? O direito de morar na casa do Pai. Amém, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, Esther. Glória a Jesus. Deus abençoe o Paulo Márcio e também a Esther. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e aguardamos você daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica, onde teremos o conteúdo doutrinário, a mensagem doutrinária para esta Escola Bíblica, que será muito edificante para aqueles que participarem. Não saia do nosso canal, permanece aí, porque daqui a pouco nós nos encontraremos novamente. Até lá e a paz do Senhor Jesus.